Então, bora começar. Gurias, é um prazer estar com vocês, tá? Hoje a ideia, quero primeiro parabenizar todo mundo, né, que está aqui hoje, dar Feliz Dia das Mulheres para todo mundo, dizer que eu estou muito feliz de estar com vocês. E o nosso assunto hoje são as mulheres e os óleos essenciais. Então, os óleos essenciais na vida da gente, das mulheres. E aí eu peguei para cada idade, né? Porque quem não tem filho tem sobrinho, quem não tem sobrinha tem neta. Então, a gente tem, de todas as idades, a gente tem as mulheres à nossa volta, né? Se é que a gente não vai se identificar com alguma. E assim, para criança, eu recebo muita pergunta, o que usar com criança? Criança, gente, o ideal é sempre o kit infantil. Se não o kit infantil, os óleos em Rolon, tá? Porque criança sempre precisa ter óleo diluído. Uma pergunta muito comum que eu recebo é assim, qual é a diluição da Duterra? Gente, a diluição da Duterra é marca registrada da Duterra, a gente não sabe. Então, se nós formos preparar óleos essenciais para... Só um minutinho. Alexandre? Se nós formos preparar óleos essenciais para crianças bem pequenininhas, né, nenezinho, eu colocaria assim, ó, porque cada idade tem uma preparação, uma diluição, né? A cada peso também, se é uma criança bem grande, se é uma criança pequena. Então, eu compraria essas diluições aqui já prontas da Duterra, tá? Eu adoro esse kit infantil, meus 9 netos têm, eu tenho 3 filhas e 9 netos, os meus 9 netos têm e eu adoro, tá? Todos eles usam. Até porque o Resper ele é bom, né, para aquelas dor de crescimento, dor de perna. Então, depois de brincar muito, às vezes eles estão com dorzinha na perna, dor nas costas, sensação desconfortante, o Resper é excelente para tirar dor. O Thinker, ele é excelente para dar foco. Então, aquelas crianças muito desfocadas, ele é maravilhoso. O Calmer, a calma na hora de dormir. Gente, é o meu perfume favorito. Eu uso o Calmer para dormir, na verdade. Para dormir, para trabalhar, tá? Eu uso o Calmer para trabalhar. Eu uso ele como o meu perfume, porque eu sou dentista e eu quero acalmar os meus pacientes, né? Eu não atendo criança, eu atendo adulto, mas normalmente eles ficam muito mais tranquilos quando eles estão comigo ali com o Calmer. E muito seguidamente diz assim, nossa, que cheiro bom, que perfume é esse? É o Calmer, né? Que ele acalma, deixa as pessoas bem. O Stronger, ele é tipo um Guard do adulto, né? Ele é muito bom, a gente pode passar na nuca, na solinha dos pés, ao redor do umbigo, antes de ir para a aula, para evitar pegar uma virose. Ele aumenta a nossa imunidade. O Steed, né? Ele é excelente para acalmar e reconfortar, principalmente criança que sofre bullying. O Brave é maravilhoso, né? Na barriga, na planta dos pés, tem o cheirinho energizante, animador. E agora tem o Tamer, né? Que é maravilhoso para dorzinha de barriga. Então, dorzinha de barriga de nenê, o que eu faria? Massagearia após banho, né? Com o Tamer na barriguinha e usaria o Calmer na naninha, passaria também para dormir. Dor de barriga de bebê, esses dois são maravilhosos, mas nós vamos falar sobre isso. Eu peguei as principais doenças que afetam as meninas nenéns, né? As nenenzinhas, tá? Então, o que mais atinge as crianças são assaduras, alergia, catapora, cachumba, cólica, diarreia, refluxo, gripe, resfriado, otite, conjuntivite e transtorno de hiperatividade. Esses aqui nós vamos dar uma passadinha rapidinha para vocês. Bom, a assadura, na verdade, né, ela é causada por fungo, por cândida, às vezes por roçar na fralda, mas se vocês notarem, muitas crianças têm assadura aqui no pescocinho, principalmente as mais fofinhas, né? E eu tenho vários sobrinhos que tinham atrás da orelha, as minhas filhas não tinham, mas quando a criança transpira muito, né, atrás da orelhinha ou no pescocinho, fica com fungo, tá bom? E aí a gente pode pensar, Carmen, você está com o seu áudio ligado, por favor, desligue. Aí, então a assadura, na verdade, ela pode ocorrer ou por a fralda ficar roçando, ou por fungo e cândida, né, que vai ter ali no pescocinho, atrás da orelha, por suar demais. Aí, gente, a gente pode fazer, eu me lembro que a minha netinha mais novinha, ela tinha muita assadura, né? Então, o que eu fazia? Antes dela chegar, gente, o Tupperware tem que ser de vidro, tá?
Quando a gente foi gravar, eu não tinha, então nós estamos com esse tapear, mas o ideal é sempre de vidro. E aí, então, você pode fazer, eu fazia lenços umedecidos. Então, esse mesmo lenço umedecido que eu vou dar a receita para vocês podem fazer com guardanapos e fica perfeito, gente. Pega um guardanapo de boa qualidade, dobra e coloca aqui, pega um tapearzinho de vidro, hoje é muito fácil achar no supermercado, e dá para fazer lencinho de rosto, para tirar maquiagem. Esse lencinho de rosto eu faço com gaze, tá? Então, tá aqui a receitinha para vocês, vai ficar passando o filme enquanto eu falo. Vocês pegam o lenço de papel, tá? Um guardanapo de boa qualidade para fazer lencinho para limpar o bumbum de criança e fica perfeito. Aí vocês vão colocar, aqui vocês podem colocar gaze, se for para fazer o lencinho de limpar o rosto. Aí vocês colocam 3 xícaras de água de boa qualidade, tem que ser uma água filtrada. Quem tem a Kangen em casa põe água Kangen, ou a Native, tá? Aí meia xícara de óleo de coco fracionado, 5 gotas de lavanda, 5 gotas de melaleuca, 5 gotas de on guard, mistura tudo e vocês vão ver que delícia que fica. Gente, esse lencinho, ele é maravilhoso para passar, principalmente nas crianças que têm assadura muito seguido, né? Tá? Então, ele é excelente, tá? Eu uso para tirar maquiagem, nossa, gente, é maravilhoso. Dá para botar num tapearzinho pequenininho de vidro, a gente acha no supermercado, ou num vidrinho até, e levar nas viagens, tá? É maravilhoso, ele é natural, então você evita daqueles lenços umedecidos que você compra na farmácia, você evita, você coloca um pouquinho, gente, isso rende tanto. Olha, esse tantinho de água que eu botei ali, vai dar para tudo, vocês vão ver como vai ficar cheio, os 2 vidros, os 2 potinhos vão ficar cheios. E os lencinhos vai descendo, ó, vai ficando umedecido, e ele parece aquele lencinho comprado. Tá? Eu sei que vocês vão dizer, mas guardanapo, parece? Parece. Fica igual o lencinho comprado, depois a gente coloca mais, tá? Vocês vão ver que fica maravilhoso, tá bom? Ó, tá lá, ó, desce, o líquido desce e fica maravilhoso, tá bom? Então, para assadura, não tem coisa melhor. Alergia, né? Então, tem vários tipos de alergia, né, nos bebês. Tem alergia de pele, alergia alimentar, né? Tem dermatite atópica, que é o que mais me perguntam, tá? E tem alergia respiratória. Para dermatite atópica em bebês, eu faria assim, ó. Eu pegaria um vidro, um spray, pode ser assim desse tipo, ou daquele ali que eu mostrei para vocês. E aí colocar ali, ó, para cada gota de óleo essencial, 10 gotinhas de óleo de coco fracionado. Ou seja, tá? Eu boto uma gotinha de lavanda, 10 gotinhas de óleo de coco fracionado. Uma gotinha de mirra, 10 de óleo de coco fracionado. Então, vai depender do tamanho do vidro que vocês têm. Eu, normalmente, esse vidro aqui, que eu acho que ele deve ter uns 300 ml, 500 ml, não sei, gente, não sei ml de vidro. Eu vou pedir para... Tem alguém rabiscando aqui, eu vou pedir, por favor, que não passe em cima da tela, né? Senão fica ruim para as pessoas que querem anotar. Então, assim, para cada gotinha de óleo, de óleo essencial que você vai usar, você coloca 10 de óleo de coco fracionado, tá bom? Para bronquite, você pega, então, o Breathe e o Frankincense. Gente, eu já tive experiências maravilhosas, que eu tenho um netinho que tem bronquite. Então, massageia no peito, nas costas e na solinha dos pés, tá bom? É maravilhoso e é muito rápido que ele funciona, tá bom? Para catapora a gente pode fazer essa misturinha também num vidrinho spray, tá? Você bota lá 250 gotas de óleo de coco fracionado. Você coloca, então, melaleuca, copaíba e lavanda, tá? Então, você pode também colocar 5 gotas junto com sabonete neutro no banho. Pode botar 2 gotas do blend com água filtrada e borrifar após, né, o banho, tá? Então, a gente sabe que quem tem catapora coça muito, né? Então, a lavanda, ela é... Tanto a lavanda como ela, eles são antialérgicos, né? Então, são muito bons para passar. O copaíba é anti-inflamatório, então, se a criança coçar e ficar uma feridinha. Então, essa misturinha aqui para catapora é maravilhoso.
Eu sei que, de novo, vocês vão querer receita de bolo, tá? Mas quantas gotas eu ponho do óleo nos 20 ml? Depende da idade da criança, né? À medida que a criança vai crescendo, você pode diminuir o número de gotas de óleo de coco para o número de, óleo essencial, tá bom? Ou você compra o rolão de melaleuca, copaíba e lavanda e passa o rolãozinho também sobre as manchinhas, né? As bolinhas que saem da catapora, tá bom? Aí é mais perfeito ainda, porque já vem misturado pela do terra. Cachumba. A cachumba é uma inflamação na glândula salivar. Então, você pode usar o rolãozinho de copaíba, que ele é anti-inflamatório. Se você quiser, você abre o rolãozinho de copaíba, bota umas 2 gotinhas de breu branco, que também é um anti-inflamatório maravilhoso. E pode passar a lavanda, né, nas costinhas, pingar no travesseirinho, para relaxar, para tirar aquela sensação ruim que dá. Cólicas, né? Cólica, diarreia e refluxo. São bem comuns em crianças. Então, a gente usa muito o Zengeste ou o Tamer. Agora tem o Tamer, então até melhor o Tamer, né? Antes a gente não tinha o Tamer, a gente recomendava muito o Zengeste. E usa o lavanda na naninha do bebê, porque vai ajudar ele a dormir melhor. E o Zengeste para massagear para a dorzinha de barriga. Essa é a Michelle, ela trabalha aqui conosco. Opa, queria botar a Michelle falando aqui para vocês como funcionou para ela. Então, eu tenho um bebê recém-nascido e que eu tinha noites de insônia com o neném acordado, chorando de cólica. Aí cheguei aqui, comentei com a Ana Paula sobre as cólicas e o cansaço que eu já estava esgotada já de passar noites em claro. E ela me disse que tinha 2 óleos, o lavanda e o zingeste, que ela me ensinaria a passar no neném para acalmar ele e passar as cólicas. Cheguei em casa, dei um banho nele, aí no trocador fiz uma massagenzinha na barriguinha dele com zingeste e botei na naninha dele o lavanda e fiz ele dormir. Nossa, eu me assustei, porque o meu bebê dormiu das 8 horas até as 3 da manhã, sem chorar, sem gemer, e só acordou para mamar. Então, daquele dia em diante, a naninha sempre com lavanda, e depois do banho, massagenzinha com zingeste, que daí elimina a cólica, e tenho noites tranquilas. Hoje eu durmo bem melhor. Então, gente, funciona muito bem, tá? Para gripes e resfriados, né? A gente colocar, então, o Ongádio, um eucalipto, um brito no difusor, tá? Então, criança muito pequenininha, a gente evita, né? Bebezinhos, crianças até uns 6 anos de idade, a gente evita colocar, dar ingestão. O ideal é colocar no difusor. Eu me lembro quando eu era pequena, minha mãe punha, né? Ela fazia uma forma de vapor com água quente do lado da minha cama para vir o vaporzinho para a gente descongestionar. Hoje a gente tem esse difusor, o Down da do Terra, que ele sai, ele é umidificador e difusor. Então, para criança pequena, isso aqui é o ideal, tá, gurias? Dor de ouvido e conjuntivite, né? Otite conjuntivite. Então, a gente nunca vai colocar óleo essencial nem no nariz, nem no ouvido, nem nos olhos. Então, assim, óleos essenciais não se pinga nos olhos, não se pinga no nariz e não se pinga dentro da orelha. Há um tempo atrás, uma pessoa da nossa equipe estava contando que uma amiga pingou peppermint dentro do nariz do filho, foram parar no hospital, imagina. Não é para fazer, né? É a primeira coisa que a gente sempre avisa, não se pinga óleos essenciais nem nos olhos, nem no ouvido e nem no nariz. Então, o que a gente faz? A gente pega sempre rolãozinho, né, gente, quando é criança, então passa ao redor dos olhos, mas bem ao redor. Gente, eu como dentista tenho muita conjuntivite por causa das bactérias ali que saem da boca, às vezes mesmo usando óculos, vem no meu olho, às vezes a gente coça, né? Então é ao redor do olho, passar o melaleuca e o copaíba, a gente parece mágica. Eu às vezes vou dormir com o olho começando a inflamar, eu passo, eu acordo com ele curado e dor de ouvido passar, né? O copaíba e o melaleuca ao redor do ouvido. E você pode molhar uma gazezinha com o óleo e colocar a gazezinha só aqui para esquentar. Não é para colocar dentro do ouvido, tá? Não fiquem tentadas a pingar dentro do ouvido, botar algodão dentro do ouvido. Não se põe óleo essencial, nem dentro do ouvido, nem dentro do olho, nem dentro do nariz, tá?
Hiperatividade. Gente, eu era um bebê hiperativo, a minha mãe conta até hoje que ela dormia bem até eu nascer. Quando eu nasci, né, eu era hiperativa. Então, a gente pode usar o Calmer, o lavanda, o copaíba, a Fabi, né, ela sempre conta que o Telzinho, ele se acalma mesmo é com copaíba e não com o lavanda. Então, cada criança vai ter o seu óleo que acalma mais. Agora, se a criança for muito hiperativa, usem o vetiver. O que eu gosto de fazer com o vetiver? Faz um rolãozinho de vetiver, porque o vetiver é muito grosso. Se for bebezinho, usa aquela nossa regra, para cada gota de óleo, 10 de óleo de coco fracionado. À medida que a criança vai crescendo, você pode diminuir, né? Uma criança de 2, 3 anos, eu poria assim, ó, 5 gotas de óleo de coco fracionado para cada gota de vetiver. E faz um rolãozinho para massagear na coluna, para massagear atrás do joelho, faz uma massagenzinha no pé, pode pingar uma gotinha de vetiver no bercinho, tá? Quando a criança é muito inquieta. Agora, gente, tudo isso que nós estamos falando, desde otite, conjuntivite, hiperatividade, sempre é bom o acompanhamento do pediatra, né? Então, a gente vai usar o que o pediatra recomendou e vai complementar usando terapias naturais, tá bom? Então, assim, muitas vezes a otite, a criança chora de noite, a gente passa o melaleuca copaíba, não precisa levar no otorrino. Mas se persiste, tem que levar no pediatra, tá? Então, é importante a gente saber que uma coisa não substitui a outra. Então, assim, eu sou da área da saúde, eu fico muito preocupada quando eu vejo pessoas dizendo assim, não pode comprar nada mais na farmácia. Eu já ouvi esse comentário. E não faz sentido, né? Por isso existe os médicos, a medicina, e a medicação às vezes é necessária. Então, tudo isso pode complementar ou evitar que você tenha que ir ao médico. Mas a doença estando instalada, precisa do atendimento do pediatra, tá bom? Isso é muito importante da gente falar. Bom, está muito comum o autismo, né? A gente viu, eu até postei, quem me segue ali, eu postei o quanto aumentou o autismo nos últimos anos. É uma maneira diferente do cérebro trabalhar. Me perguntaram por que existe o autismo. Gente, não sei, né? Deus sabe o porquê que as coisas estão mudando tanto. Um dia a gente vai saber conhecer o todo, hoje a gente não conhece o todo ainda, né? Então, muita coisa está mudando e a gente tem que se adaptar a essas mudanças. O que acontece? O autismo é uma maneira diferente do cérebro trabalhar, ele não é uma doença. Mas a gente pode usar vários desses óleos que estão aqui, tá? Esses óleos são maravilhosos para a criança que tem autismo e para a criança que não tem o TEA, né? Que tem o transtorno autista. Então, assim, ó, pode usar o balance, experimentar, ver como é que funciona, o lavanda, para cada pessoa nós somos seres únicos, uma vai funcionar melhor. Normalmente, o que eu escuto é que o frankincense e o vetiver são, assim, maravilhosos. Mas saibam que todos esses daqui, né, esses 8 óleos são maravilhosos para crianças com TEA e é uma coisa que vocês podem potencializar o tratamento do médico ou até ir trocando a medicação, né, e diminuindo a medicação, conversar com o seu médico e diminuindo a medicação e passando só para terapias naturais. Eu conheço muita gente, muita gente que foi tirando devagarzinho a medicação com a conversa com o médico e hoje só usam óleos essenciais com TEA, tá? Nós temos muitos conhecidos. Eu tenho, inclusive, na nossa equipe, várias, né, amigas que têm filhos com TEA e 2 consultores nossos que têm TEA, eles já têm mais de 35 anos, são muito bem resolvidos, trabalham profissionalmente e tal, e vivem só com óleos essenciais, tá? Bom, vamos pular do bebê agora para a infância e adolescência, né? Então, os estudos realizados em diferentes partes do mundo demonstram, né, que as dores recorrentes mais frequentes na infância e na adolescência é dor abdominal, cefaleia e dor nos membros, né? Então, essa ocorrência é baixa, mas tem, né? A minha neta, por exemplo, ela acordava no meio da noite chorando com dor de perna, né? Ela sempre dizia, vovó, tô com dor de perna, dor de perna, dor de perna. E a gente tinha sempre ou o Rescue, ou o Deep Blue pomada, ou o Deep Blue Rolon para passar nela. Então, um desses 3 sempre estava do lado da cama, que ela acordava gritando de dor. E a dor do crescimento. Então, para a dor do crescimento, a gente tem esses recursos maravilhosos, né? Que quando eu era pequena não tinha, mas que hoje existe. Gente, eu massageei, quando eu tô lá, eu massageava o Deep Blue nela,
mas assim, é uma delícia. Na hora ela já aliviava, encostava em mim e dormia, tá? Dor de barriga. Gente, para dor de barriga, então, a gente tem o Zengest e o Tamer, e aqui também fica um alerta, né? Eu fui uma criança que tive muita dor de barriga quando pequena, mas muita. Eu me lembro assim de chorar de dor de barriga, mas é porque eu era intolerante à lactose. Então, a minha mãe, ela só achava que era normal ter dor de barriga. Não é normal. Então, tudo bem, você pode usar o Zengest, o Tamer, mas você pode investigar se essa criança ela não tem intolerância à lactose, algum tipo de coisa, né? Algum tipo alimentar. A minha filha, que mora nos Estados Unidos, na Califórnia, um sobrinho dela, gente, mas ele tinha o corpo inteiro cheio de ferida. Mas assim, dava uma pena, a criança se coçava, assim, todo cheio de ferida, até que o pediatra lá descobriu que ele era intolerante a ovos. Então, nada que ele come pode ter ovo, ele embolota inteiro. Então, gente, fazer um teste de alergia alimentar é muito importante, tá? Em qualquer fase da idade. Eu, há pouco tempo, fiz, eu continuo muito intolerante à lactose, eu tenho intolerância a ovo, até porque criança que tem intolerância a ovo tem problema com vacina, então é importante vocês fazerem em crianças exames de alimentar, tá? E aí gera, assim, muita dor de barriga, dá peninha, tá? Dor de cabeça. Dor de cabeça, a história mais legal que eu tenho é do Dr. David Stoyer, que foi quem me cadastrou, ele e o Aparício, e ele conta que o filho dele era assim, estava nessa idade, assim, já quase adolescentezinho, né? E ele era jogador de futebol americano, um guri lindo, esportista tal, mas todos os dias ele tinha que sair no meio do trabalho dele, ele é dentista também, ele saía e ia para escola, porque chamavam ele para buscar o filho, ele estava com dor de barriga, dor de cabeça, tá? Ele tinha muita cefaleia, muita dor de cabeça. E aí era aquelas dor de cabeça de vômito, né, enxaqueca mesmo, e foi aí que o Dr. David Stoyer se converteu aos olhos, porque eles tentaram de tudo, ele falou assim, olha, os médicos fizeram o melhor que podiam, ele levava todos os médicos, e nada funcionava, ele estava sempre com enxaqueca e ele tinha que buscar no meio do período escolar, né, o menino, até que um dia a cunhada dele, né, que é a Beck, que também é minha upline, é a nossa presidential diamond acima de nós, e ela falava para ele, olha, Dave, quem sabe você usa, e aí ele dizia assim, imagina, ele formado em medicina odontológica em Harvard, ele disse, imagina que eu vou botar óleos essenciais, é que nunca nos ensinaram óleos essenciais na faculdade. Ele fala assim, ó, em Harvard nunca me ensinaram óleos essenciais. Então, isso foi uma falha, né? Que, infelizmente, muitos médicos e dentistas ainda têm esse preconceito. Eu confesso para vocês que a primeira vez que quiseram me dar óleos essenciais, eu tive esse preconceito, que a gente tem que entender, né? Que quem é da área da saúde muitas vezes vai ter esse preconceito porque não nos ensinaram na faculdade. Mas os óleos essenciais são muito mais antigos do que a medicação. A medicação tem 250 anos, os óleos essenciais têm 4.000 anos. Então, assim, quando ele experimentou, ele começou a usar o Deep Blue no Peppermint, desculpa, no filho dele, e aquele dia não precisou buscar na escola, e aí ele foi ajeitando, né, o uso e não precisou mais de medicação, tá? Então, essa história do Dr. Dave é muito legal, eu gosto quando ele conta, mas assim, ó, esses 3 óleos funcionam muito para dor de cabeça, tá? Então, dependendo da idade da criança, pode até pingar 2 gotinhas de copaíba embaixo da língua. A partir dos 8 anos, a gente pode pingar 2 gotinhas de copaíba. Eu pingo debaixo da minha língua o tempo todo, eu adoro o gostinho da copaíba, né? O Deep Blue, passar nas têmporas aqui, daquela refrescância ajuda muito. E às vezes a enxaqueca, a dor é por tensão, então você usa tensional. Agora, persistindo, tem que procurar um médico, né, gente? A gente sempre sabe disso. Bom, aí começa a crescer, né? A menina vai ter cólicas menstruais. Cólicas menstruais, gente, esse Claricalme aqui é um milagre, né? Todas as meninas que têm problema de menstruação, de cólica, que eu dou Claricalme, muda a vida. Só que tem que usar o mês inteiro, né? Então, assim, depois do banho, tem que ter um no banheiro para passar na região abdominal, embaixo do umbiguinho ali, né? Na região abdominal. E antes de dormir, tem que ter um do lado da cama. Então, o investimento é ter 2 Claricalme, mas aí resolve muito a cólica, regula a menstruação,
é maravilhoso. Então, assim, ter um no banheiro para passar no pós-banho, embaixo do umbigo, e ter um do lado da cama passar antes de dormir. Gente, eu conheço muitas, mas eu já ajudei muitas meninas e muitas mulheres que sofriam de cólica com esse mix, o Claricalme. Então, eu sou apaixonada por ele também. Eu não uso mais, porque eu já estou na menopausa, mas as minhas netinhas já estão começando a usar, as minhas sobrinhas usam, todo mundo que eu conheço que usa, fica maravilhado com o uso dele. Outro problema da adolescência é as espinhas, né, gente? E para espinha, adolescente nem sempre é caprichoso, tá? Então, assim, muitas das razões da espinha é hormonal, espinha é multifatorial, né? Então, a gente podia falar aqui de espinha, mas espinha é multifatorial e a gente pode... deixa eu apagar aqui. A gente pode usar o melaleuca, que é maravilhoso, porque ele vai matar ali os vírusinhos que ficam, mas a gente tem que diagnosticar o porquê que está dando espinha. Às vezes está comendo chocolate demais. Eu, se comer uma barra de chocolate, no dia seguinte eu tenho uma espinha, tá? Então, tem pessoas que são mais sensíveis ao chocolate, diminuir o chocolate. E adolescente não é muito caprichoso com a limpeza. Tem que lavar bem o rosto, tá? Então, eu até coloquei o sabão do Verage aqui, porque eu gosto muito de gaze, né? Pegar uma gaze, põe o sabãozinho do Verage, esfrega bem, limpa bem a pele, porque muitas vezes essas espinhas é o poro que está entupido. Então, tem que esfregar bem, esfrega bem, lava bem, massageia bem a pele. E aí, depois, usa o Rolon de melaleuca, tá? Então, é importante falar que não é um melaleuca puro, porque muitas pessoas são sensíveis, têm a pele sensível. Eu tenho uma filha mais velha, eu posso pegar o óleo de lavanda e passar puro no meu rosto, mas se passar o óleo de lavanda puro no rosto dela, ela fica vermelha. Não é alergia, é sensibilidade, porque o óleo de 15 ml ou de 5 ml, ele é bem concentrado. Então, quando você for usar, você usa, então, o Rolon. Sempre que for para usar no rosto, espinha, coisa assim, Rolon. Gente, eu sou apaixonada pelos Rolons da Terra. Eu uso muitos Rolons, porque assim, mas Ana, ele não tem menor, não é menos, a ação não é menor? Não, não é. O puro, ele evapora. O diluído em óleo de coco fracionado, por ter o óleo de coco fracionado junto, ele mantém mais tempo na sua pele. Então, os dois têm o mesmo efeito, tá? Eu uso muito os dois tipos, gosto do óleo puro, mas para passar no rosto, eu tenho muito os rolons. Eu adoro os rolons da Duterra, tá? Então, esfregar bem com gás, lavar bem, deixar a pele limpa, né? Porque se não lavar, não adianta. E aí depois passar com melaleuca, tá bom? E, normalmente, nessa época, né, eles têm muita dificuldade de foco para estudar. Então, para foco, é muito importante, você pode fazer um rolãozinho para eles com alecrim, orange peppermint lemon. Você pode colocar no difusor, enquanto a pessoa está estudando, né, ajuda muito. Tem o Thinker, do kit infantil, que já vem um rolão pronto, eu adoro o Thinker, tá? Para criança que tem TDA, TDAH. E à medida que vai crescendo, tem o Intune, né? Então, pode-se fazer um rolãozinho. Essa mistura é ótima para botar no difusor enquanto a criança está estudando, o jovem está estudando. E tem o Thinker e o Intune, que são dois maravilhosos. O Thinker está no kit infantil e o Intune a gente pode comprar avulso e também é maravilhoso, tá bom? Para autoestima, né? Muitas crianças hoje fazem bullying e a gente pode usar para as crianças, fazer um exercício que eu vou ensinar para vocês, eu faço com os meus netinhos, ó. Então, a Nicole e o Lucas ganharam um olhinho cítrico. Passa na mão e mostra como é que a gente usa isso, Lucas. Passa, Nicole. Então, a gente mistura e cheira bem gostoso, porque hoje a Nicole está ainda mais magra. Olha como o Lucas está lindo. Aí, nesses dias que a gente está ainda mais lindo, o que a gente faz? A gente cheira, o que a gente pensa? Que a mamãe fica linda. Que a gente está lindo, que a mamãe ama, que o papai ama. Que a Nath ama. Que a Nath te ama, que a vovó ama vocês, que o vovô ama vocês, né? E aí, o que acontece? Quando a gente fica triste, qual é o que a gente tem que fazer? Passa o olhinho. Passar o olhinho, cheirar, porque tem uma coisa, sabia que tem uma coisa no nosso cérebro aqui dentro, Lucas? Aqui dentro. Tem uma coisinha chamada memória olfativa. Memória olfativa.
Isso, e toda vez que você cheirar o olhinho, você vai lembrar que a vovó te ama, que você tá lindo, que a Nath te ama, que o vovô te ama, que a mamãe te ama, que o papai te ama, tá bom? E aí você tem uma ferramenta para quando não tiver feliz, tá bom, Nicole? Vou deixar aqui do ladinho da sua cama. Lucas, põe do lado da sua cama e quando estiver triste, tem uma ferramenta para lembrar que a gente pode ser feliz e tem que ser feliz. Tá, então eu adoro fazer exercício com eles, mas a gente pode fazer esse exercício também, né? Porque a gente também tem que estar bem para deixar os nossos familiares bem. Então a gente pode usar todos os dias um óleo cítrico, né? Mas assim, aspirar e lembrar de coisas boas. E aí, quando a gente não estiver bem, a gente vai associar, porque existe a memória olfativa, tá bom? Então, a Nicole... Desculpa. Bom, aí entramos na fase adulta, que a maioria de nós estamos, né? Eu já estou mais na fase madura do que na fase adulta. Mas a fase adulta. Fase adulta, preste atenção no seu corpo, identifique os sintomas, procure o sistema corporal que não está funcionando e aprenda a usar os óleos essenciais. Na verdade, gente, tem milhares de trabalhos mostrando que existem muitos pilares importantes, tá? Eu poderia aqui botar uns 10, 15 pilares importantes. Eu peguei os 5 principais fatores que ajudam que a gente tenha saúde. Primeiro é o sono, né, gente? Quem não dorme bem não é saudável, tá? Então, os óleos essenciais podem ajudar e nós vamos falar sobre isso. Tomar uma boa água, uma água de qualidade. Não economize no seu filtro, compre um filtro de qualidade. Tem o Native, que é muito bom. Tem, olha, no Brasil, eu compraria ou Native ou Kangen, tá? Fazer exercícios é primordial. Eu sei que dá preguiça, tem gente, mas eu tenho dor, eu tenho não sei o quê. Gente, começa devagarzinho, faz do seu jeito, faz com o seu tempo, mas faça exercício. Quem não faz exercício acaba doente, tá? Alimentação saudável. Então, nós somos aquilo que a gente se alimenta, tá? Então, se a gente começar a comer muita porcaria, a gente vai adoecer, vai ficar corpo, que vai ficar uma porcaria. Mas se a gente comer coisas saudáveis, nós vamos ficar saudáveis. E a saúde emocional, que nós vamos falar bastante hoje, porque, na verdade, hoje em dia se sabe, tem muito trabalho científico comprovando que a saúde emocional está diretamente ligada com a nossa imunidade. Então, se nós estamos ficando muito doentes, é porque a nossa saúde emocional não está boa, e isso é importante. Mas eu quero falar um pouquinho sobre cada um deles, tá? Falta de sono. Falta de sono gera obesidade, envelhecimento precoce, falta de memória, cansaço, irritabilidade, lentidão, aumenta o risco de doenças vasculares, né, e metabólicas. A privação de sono, ela causa deficiência nas funções mentais, nas funções físicas e causa, né, fadiga crônica, fibromialgia. Quem tem fibromialgia aqui vai concordar comigo que não está dormindo bem. Então, vira um ciclo, né? A pessoa diz assim, eu não durmo bem porque eu tenho dor no corpo. Não, eu não... Aí a pessoa tem dor no corpo porque não dorme bem porque tem dor no corpo, vira um ciclo que não tem fim. Mas a gente pode tratar isso com óleos essenciais, né? A fibromialgia, a gente pode usar o Dipiglu nas áreas de dor, pode tomar copaíba a cada 3 horas, 2 gotinhas embaixo da língua, pode intercalar com o breu branco, né, nos locais de dor, e tem que tentar dormir. Eu faço muita harmonização orofacial, eu dava aula em 6 cursos de harmonização, de especialização de harmonização orofacial, e não raro vinham as mulheres com olheira. Dizem assim, doutora, eu queria alguma coisa para olheira. Gente, não adianta botar coisa para olheira e não dormir. Tem que dormir, tá? Não pode privar o sono. O sono é uma das funções fisiológicas mais importantes do nosso corpo. Quem não dorme adoece. Tá, Ana, mas como é que eu faço para dormir? Então, eu trouxe algumas dicas que muitas de vocês já sabem, mas eu vou tentar ajudá-las, tá? Tem que fazer higiene do sono, tá, gente? O que é higiene do sono? Você tem que estar cansada na hora de dormir. Não adianta você passar o dia sentada, deitada, assistindo minissérie e achar que vai dormir à noite, tá? Então, tem que se exercitar, tem que levantar, limpar a casa. Mas eu tenho faxineira, ajuda, vai lá, varre, vai lá, limpa a casa. Na Covid, eu dizia para as mulheres, liga a televisão e fica caminhando em volta da mesa, mas tem que se exercitar. Se ficar deitada ou sentado o dia inteiro, não vai ter sono à noite. Teu corpo tem que estar cansado, tá? Não ingerir bebidas estimulantes depois das 18 horas, né? Então, Coca-Cola, café, não pode, né? Depois das 18 horas, a gente tem que tentar começar a acalmar. Tomar um chazinho com camomila,
né? Uma aguinha, aqui a gente gosta muito de chimarrão, aqui no sul, então começa a tomar um chimarrãozinho, bota uma camomila lá dentro, né? Um lemongrass, tá? Desligar os aparelhos com muita luz ou usar um óculos amarelo que você pode comprar no Mercado Livre ou você pode comprar em dentárias, tá? O óculos amarelo, ele diminui essa coisa forte da luz e tira o nosso sono. Ele evita... Os nossos antepassados, como é que eles faziam com luz? Era a luz de vela, vocês lembram disso? Lá no passado era fogueira, né? Depois começou a ser a luz de velas, de lampião. Por isso que eles dormiam bem e dormiam cedo. Se a gente está com essa luz direto na gente, não forma melatonina. Então, a gente, para formar melatonina, não adianta, mas eu tomo comprimido de melatonina. Não é bom para o seu corpo ficar tomando comprimido de melatonina, né? O bom é você usar um óculos amarelo, diminuir o uso de celular na cama de jeito nenhum, e todo mundo leva o celular para a cama, né? Aí vai tirando o sono, porque o que acontece? Impede a formação natural de melatonina e você vai perder o sono, tá? Usar um difusor, gente, eu sou fã do Down, fica do lado da minha cama, eu amo, tá? Então você pode colocar óleos ali que sejam relaxantes, né? O lavanda, o serenity, vetiver, camomila romana, adoro o petit grain para dormir, é uma delícia, eu tenho posto ele com patchouli, gente, fica uma delícia. Então aqui, alguns, né? O vetiver, ele dá aterramento e promoção de sono profundo, o lavanda promove o sono, alivia tensões, o bergamota reduz o estresse e a ansiedade, camomila romana reduz o estresse e acalma a mente, o cedarwood, ele promove relaxamento e acalma a mente também, o patchouli promove relaxamento. Gente, esses são alguns dos milhares de óleos que vocês podem colocar para dormir. Eu adoro Elevation com Frankincense. É uma mistura assim que, gente, quando eu coloco Elevation com Frankincense no meu difusor, à noite, assim, parece que ela é mais gostosa ainda, tá? O sono passa a ser mais gostoso. Então, água é uma coisa importante, né? Escolher a água que você vai tomar, então tem que ser da melhor qualidade. Eu tenho Native e tenho Kangen, tá? Eu tomo muito água Kangen, adoro, tem vários hospitais no Japão que tratam as pessoas com água Kangen, então vale a pena ter. Ingerir de 8 a 12 copos de água por dia. É importante cuidar da cor da sua urina, né? Se a urina está muito amarela, não é bom, assim, amarela demais, você está tomando muito pouca água. Se ela está amarelinha, clara, está bem. Se está muito branca, está tomando água demais, está sobrecarregando o rim. Então, assim, de 8 a 12 copos de água por dia, ou carregue sua garrafinha minha, que está sempre comigo, né? Eu carrego sempre minhas garrafas d'água, eu sou viciada em garrafa d'água, que mantenho, assim, uma temperatura gostosinha, né? Não precisa ser muito gelada, tá? Cuidar, inclusive, a água do banho, por exemplo, Porto Alegre, a água aqui é lotada de cloro. Então, assim, eu antes tomava banho, ardia meu olho, eu não sabia porque meu olho ardia. Quando eu fui ver, tinha muito cloro na água. Então, você pode comprar Native, tem empresas que têm filtro de água para o banho, para não descer com tanto cloro. Eu tenho no meu, adoro, tá? Antes de sair da cama, tomar meio litro de água. E antes de qualquer refeição, tomar 300 ml de água. Gente, é outra vida. Tem que tomar. Eu saio da cama, antes de sair, né? Eu sento na cama, já tô com a minha garrafinha ali do lado, toma meio litro de água. Gente, desce aquela água limpando o seu organismo, irrigando, né? Hidratando as suas fezes. Então, você vai no banheiro de manhã. É muito bom, tá? Mas sempre uma água de qualidade. Bom, atividade física tem que fazer, a gente já falou sobre isso, né? E tem alguns óleos que ajudam, né? O tangerina é excelente no pré-treino. Colocar tangerina com peppermint, a gente fica muito mais animada, a gente acorda já mais animada para ir para o pré-treino. Durante o treino, usar o Breathe, né? Ele melhora a respiração. O On Guard, depois que a gente fez o treino, a gente usar o On Guard, pode ser antes e depois, quem vai correr na rua, né? Muitas vezes eu vejo aqui no inverno, às vezes com chuva e as pessoas correndo na chuva. Então, usar o On Guard, né? Tomar uma aguinha com On Guard para melhorar a imunidade, para não ficar doente. E pós-treino, né? Tem o Deep Blue e o Copaíba, que são maravilhosos, tanto para massagem, e o Copaíba para massagem e para tomar, né? O Deep Blue, massagear, e o Copaíba pode massagear e tomar, tá bom? Então, aqui um resuminho, né? Uso o Deep Blue, a minha personal amor, ela me faz massagem com o Deep Blue antes e depois do treino. E usar o Breathe
durante o treino, né, para respirar melhor, pode ser o peppermint com laranja. Eu gosto de colocar o peppermint com laranja ou com tangerina no difusor, porque eu gosto de fazer academia aqui em casa. Eu não gosto de ir na academia, cada um tem o seu perfil. Tem as pessoas que adoram ir para academia, eu adoro fazer em casa. Eu gosto de, na hora do meu treino, é eu e a personal, e aí eu me puxo tal, porque na academia, eu já falei, eu tenho um pouquinho de toque, eu não gosto de sentar nos equipamentos suados, e também eu não gosto que fiquem conversando, puxando assunto comigo. Mas cada um é de um jeito, né? O meu irmão, por exemplo, adora ir para academia porque fica horas lá batendo papo com os amigos. Mas, dependendo da sua forma de... Mas, de qualquer maneira, os óleos essenciais ajudam muito. Eu gosto de fazer aqui em casa, deixo meu difusor ligado ali com peppermint e laranja, uso o Deep Blue antes e depois, uso o Brick durante, é maravilhoso. Bom, alimentação. Qualquer nutricionista, né, o meu nutricionista, ele sempre fala, se foi tirado da terra, correu na terra, nadou na água, então é alimento. O resto, abrir o pacote, não é, tá? Então, procure descascar mais e abrir menos pacote. O Tonton também fala, é o Nutri Tonton, que é o meu nutricionista, ele fala assim, índio come? Se índio come, não precisa nem me ligar para perguntar, pode comer. Esses tempos eu liguei para ele e disse assim, ai, batata. Ele falou assim, índio come? Eu falei, come, então pode comer, né? Então, eu gosto muito dos resumos dele, né? Se índio come, pode comer. Se foi tirado da terra, correu na terra, nadou na água, é para comer, é alimento, tá bom? E aí, a gente saber escolher, né? Que a gente pode usar probióticos, prebióticos, alimentos fermentados, óleos essenciais para cuidar da nossa saúde e evitar, né? Proteína em excesso, açúcar, a gordura hidrogenada, tudo isso gera doença em nós. Isso tudo gera saúde em nós. E a gente tem os Zengest, né? O Zengest é um óleo que 2 gotinhas depois de cada refeição é muito saudável para o nosso corpo, tá? Porque você ajuda o seu aparelho digestivo a não fazer tanto esforço na digestão. Você ajuda o corpo a trabalhar de uma maneira mais saudável. Então, fica a dica, né? Sempre que a gente se alimenta, depois da refeição, 2 gotinhas de Zengest, qualquer refeição. Café da manhã, tem gente que não toma, eu adoro café da manhã, acho que eu faço exercício durante a noite, porque eu acordo com uma fome de leão. Então, o meu café da manhã sempre tem que ser bom. E aí, depois, 2 gotinhas de Zengest, vai ter um dia bem mais tranquilo. Depois do almoço, 2 gotinhas de Zengest, tá? Depois da janta, principalmente, para ter uma noite bem gostosa, tá bom? E aí, gente, eu falei para vocês, emocional, para mim, e os estudos também mostram, uma das coisas mais importantes hoje em dia é a gente cuidar do nosso emocional, né? E, infelizmente, as pessoas estão cada vez mais doentes emocionalmente, né? As pessoas hoje estão ansiosas, depressivas, tensas, com medo. As pessoas ficaram muito mal depois da Covid. Já estavam mal, ficaram um pouquinho pior, né? Então, cuidar da saúde emocional é muito importante. As emoções surgem, né, em resposta ao que a gente vê, ao que a gente cheira, ao que a gente ouve, ao que a gente sente, pensa ou experimenta. É muito importante lembrar que também surge com o que a gente pensa, né? Então, Rosa, teu fone está aberto, Rosa. Então, assim, ó, então cuidar com o que a gente pensa, né? Então, o nosso pensamento tem um poder maravilhoso. Eu estou lendo um livro, já postei para vocês, sensacional. E também, cada ação tem uma reação diferente na gente, tá? Então, assim, quando acontece alguma coisa, quando a realidade se apresenta, cada uma de nós vai interpretar de maneira diferente. Tem umas que vão dizer assim, isso acontece. Passou. Tem aquelas que ficam remoendo o acontecimento. E tem aquelas que ficam sofrendo com o acontecimento. Dependendo de como a gente interpreta as coisas, vai ativar o nosso sistema nervoso central, nós vamos ter respostas hormonais e nós vamos ter mudanças comportamentais. Tudo isso vai alterar o nosso sistema imunológico. Por isso que, gurias, né, vale a pena a gente tentar evitar pensamentos ruins e evitar ficar rancorosa, remoer aquilo o dia inteiro. Aconteceu, aconteceu. Se fez mal para a gente vai lá, cheira um forgive, né? Cheira um olhinho, passa um olhinho, muda, né? Pensa em outra coisa, muda de atividade, vai fazer outra coisa, para não ficar suscetível à doença, tá? Isso é um trabalho realizado e, realmente, dependendo de como a gente fica com o nosso emocional, nós vamos ter doenças ali instaladas no nosso corpo, tá? Então, por exemplo,
Quem fica muito estressada vai ter dor no estômago, né? Então, é aquela pessoa que tem úlcera, gastrite, é porque é muito estressada. Então, a pessoa tem que tentar meditar mais, relaxar, desestressar, usar óleos essenciais que relaxem. Quem tem muita tristeza vai ter problema no pulmão, né? Quem sofre muito, quem é muito triste, acaba levando a tristeza, acaba causando problema no pulmão. Então, o que a gente faz quem tem muita tristeza? Tem o console, né? Tem o PIS, tem vários óleos que podem nos ajudar, tá? E vai ter momentos que a gente vai ter razão para ter tristeza na nossa vida. Só que a gente pode ajudar com o uso de óleos essenciais. Raiva, né? Causa problema no fígado. Euforia pode dar problema no coração. Medo vai dar problema nos rins, né? Então, a gente pode ajudar esses nossos... Ana, tu tá com o teu som ligado, por favor, desliga. Então, o corpo libera várias substâncias químicas em resposta às nossas reações, tá? E os aromas, eles servem como ligantes exógenos. O que é o exógeno? Que vem de fora para dentro. Então, a gente usa um óleo essencial, aquele aroma vai entrar e vai trabalhar lá no nosso sistema límbico, mexendo com as nossas emoções. Então, vamos fazer um resumo? Se a nossa imunidade está diretamente ligada às nossas emoções, se a gente tratar as nossas emoções, nós vamos melhorar a nossa saúde, tá bom? E para isso, tem vários óleos que eu quero falar para vocês. O Balance é um deles. Ele é uma mistura, né, de espruce, olíbano, tanaceto azul, camomila azul e ruúde, que ajuda muito a melhorar. Ele balança, ele modula as nossas emoções. O Balance é até um que vem no kit, porque ele é muito usado. Ele ajuda muito nas nossas emoções. E o bom é que ele já vem misturado com óleo de coco fracionado. Então, o Balance você pode usar em criança, você pode passar em você, pode usar no pós-banho. Se você não está bem emocionalmente, vai lá, passa bastante Balance. Não vai dar irritação na pele. Você pode usar ele puro, assim como ele está, porque está misturado com óleo de coco fracionado. Passa bastante massageia na sola do pé. Você pode acordar de manhã para ter um dia mais tranquilo, com o humor mais balanceado, massageia bem na sola do pé, põe a meia e vai trabalhar, você vai ter um dia diferenciado, tá? Ele é excelente para estresse, ansiedade, jet lag, eu já estou levando o meu na viagem, ele é excelente para jet lag, né? Para alteração de humor, condições neurológicas, convulsão, epilepsia, Parkinson, tranquilidade, meditação, ira, raiva, medo, luto, trauma, ou seja, o Balance é aquele olhinho que a gente não pode deixar de ter com a gente, porque ele vai ajudar a balançar as nossas emoções, tá? O Citrus Bliss é uma mistura deliciosa, um dos meus óleos preferidos de limoneno, óleos com bastante limoneno. E óleos com bastante limoneno, eles nos dão alegria. Olha só, o Citrus Bliss tem toranja, tangerina, clementine, mandarina, laranja-lima, limão siciliano, bergamota e baunilha. Tem um toquezinho de baunilha, ou seja, gente, ele é sensacional. Tá? Ele é maravilhoso. O cheiro dele não pode ser mais delicioso. Então, é aquele olhinho que a gente pode ter no nosso... Desculpa, tá o celular aqui falando sozinho. Então, assim, ó, é aquele óleo maravilhoso para ter no difusor na nossa casa, né? Quando a gente recebe pessoas. Quando eu vou dar aula, eu sempre encho o difusor com Citrus Bliss, porque dá aquela sensação de bem-estar. Ele é rico em limoneno. E o limoneno dá uma sensação muito boa. Baixa de energia, esgotamento, estresse, ansiedade, depressão. Ele ajuda a purificar o ar, porque ele tem limão, né? Laranja. Ele é limpador e antisséptico. Ele é excelente para quem tem transtornos alimentares. É um perfume, gente, dá para usar como perfume o Citrus Bliss, tão gostoso. Colocar na lavanderia, né? Você pode colocar na máquina de lavar, você pode colocar na máquina de secar também, tá? Então, ele é maravilhoso, tá? Tem alguém rabiscando aqui em cima, vamos apagar aqui. Pronto. Ana Maria, tu que tá rabiscando aqui em cima, apareceu até o nome. Cuidado para não riscar o slide, tá bom? O Smart Sass, ele também é um blend rico em óleos cítricos, né? E ele tem grapefruit, ele tem lemon, ele tem peppermint. Então, a mistura do grapefruit com lemon acorda a gente, né? Do peppermint também acorda a gente. Ele tem o cinnamon, ele tem gengibre. Então, ele é excelente para ajudar o nosso metabolismo, a controlar até a nossa
fome, né? Gerenciar a fome para mais ou para menos. Ele modula, tá? Ele acalma o estômago, eleva o humor, excelente diurético, calmante, livre de calorias, né? Então, você pode pingar na sua água saborizada, ter sempre um Smart Sace na água saborizada, é bom para o emocional e para modular o apetite, tá? Pode ingerir cápsulas, fazer cápsulazinhas com gel, e pode adicionar no Nutri Shake, né? No shakezinho que você vai fazer, tá? O Elevation, adoro esse óleo. Gente, adoro misturar ele com frankincense, ele dá uma mistura tão gostosa para dormir, mas também olha a mistura dele, né? Ele tem lavandinha, tem lavanda, tangerina, ylang-ylang, osmanthus, o lemon myrtle, o elemi, o melissa. Quer dizer, não dá para ser ruim esse óleo, né? Ele é maravilhoso. O Elevation com frankincense no difusor para dormir é sensacional. Ele ajuda a arrumar nossas emoções, né? O lavanda, pensa, é rico em limoneno. Ele vai dar aquele bem-estar. O lavanda vai acalmar, o lavandinho e o melissa. Alguns aqui acalmam, outros dão bem-estar. Então, esse Elevation é uma mistura maravilhosa para você ter em casa. Até assim, se você tem alguém com depressão, com ansiedade, maravilhoso para deixar no difusor da sua casa, tá? Eu até botei o difusor aqui, porque eu adoro o Elevation no difusor. Ele eleva o humor e a mente, energiza e refresca, ele ajuda com estresse e ansiedade, luto, pesar, depressão, transtorno de humor, ele é estimulante, edificante, e por isso tudo, ele melhora a nossa imunidade, né? Porque se a gente tiver com o nosso emocional bem, a gente vai estar com a nossa saúde boa, tá? Então, pode usar no difusor, tá? E quem tem pouca energia, né? Quem se sente cansado e tal, pode aspirar várias vezes. Então, cada meia hora, bota lá um Elevation, e aí você vai melhorando e vai tendo mais energia. Bom, tem o kit emocional que eu sou fã, adoro, né? Já postei várias vezes, o Console, gente, para quem tem saudade, para quem perdeu pessoas, né? Para quem está de luto, ele é maravilhoso. Ele tem olíbano, ylang-ylang, sândalo havaiano, rosa, ládano e patchouli. Gente, esse óleo, ele é excelente para pele também, porque olha só, o sândalo, o ylang-ylang, o olíbano, o patchouli, todos eles são excelentes para pele e mexem com a nossa emoção da tristeza. Então, você pode usar para a pele, você pode sentar para assistir uma televisão, ou você vai mexer no celular, pega o rolãozinho, porque ele tem rolão console também, e fica usando para a pele. Então, olha só, ele é excelente para luto, tristeza, liberação emocional, medo, alívio de emoção da dor, insuficiência cerebral, conectividade espiritual, para meditação ele é maravilhoso, para baixa de libido. Pensa sempre que o libido ele está ligado com o nosso emocional. Se você não está bem emocionalmente, você não vai conseguir ter libido, né? As pessoas me mandam muito essa pergunta, o que usar para libido? Tudo bem, às vezes é hormonal também, mas muitas vezes, a grande maioria das vezes é emocional, tá? Se o emocional não está bem, o sexo não funciona bem, tá? Ele é excelente para reparar a pele, infecção pulmonar e brônquica, tá? Infecção urinária, edema, então você pode usar no baixo ventre também, constipação, batimentos cardíacos irregulares e acelerados, medo e alívio emocional. Bom, eu adoro Console, ando com ele, vocês vão ver, eu tô saindo de viagem, ele tá na minha bolsa, não ando sem ele, tá? O Tyr, maravilhoso, cheio de limoneno também, tá? Então, ele tem anis estrelado, limão siciliano, noz moscada, murta, cravo, laranja-lima. Ele é maravilhoso para dar aquela emoção, para deixar você acordado, assim. Então, tira aquele óleo gostoso para você usar de manhã quando você acorda ou quando você está mais cansado, mais tristinho. Ele é excelente para dar aquela animação, tá? Então, ele é excelente para desânimo e depressão, para histeria e ansiedade, desconexão, TPM, saúde celular, inflamação e rigidez, indigestão, intestino irritável, pode massagear, né, no intestino irritável, açúcar no sangue, colesterol. Ele é maravilhoso esse óleo, mas é sempre uso tópico, tá? Todos os óleos do kit emocional são uso tópico. O Motivate, esse é outro que eu amo de paixão. Eu antes deixava do lado da minha cama o tangerina, o citrus bliss com peppermint. Até eu descobri que o Motivate, ó, ele já tem a clementina e o peppermint. Então, você pode ter esse óleo do lado da sua cama, acordou, Motivate na mão, aspira, pode fazer isso várias vezes por dia, ele dá motivação, tá? Ele tem a clementina e o yuzu, é um cítrico
japonês, mas ele é excelente, tá? Ele tem vanilla, então o cheirinho dele é maravilhoso, né? Que é baunilha, ele tem baunilha, então o cheirinho é maravilhoso. Tem o peppermint que dá aquela acordada na gente. E ele promove sentimentos de confiança, coragem, autoconfiança, neutraliza emoções negativas, pessimismo, cinismo. Então, assim, gente, não está bem emocionalmente, tenha um Motivate do lado da sua cama, tenha na sua bolsa, tenha do lado da mesa de trabalho, ele é maravilhoso, tá? E tem o Passion, que é o blend que a gente fala que é um blend para melhorar o libido, tá? Então, ele tem o cardamomo, o cinnamon bark, o gengibre, cravo, sândalo havaiano, jasmim. Jasmim é uma planta que antigamente se colocava na janela dos casais, lembra? Lembra, muita gente não lembra porque não viveu isso, mas se plantava sempre jasmim na janela que dava para o quarto de casal. O jasmim ele faz a conexão entre o casal. Então pode ser o seu perfume, né? Comprar um rolão de jasmim e usar como perfume, tá? Lá nos Estados Unidos já tem o jasmim puro. Só que, gente, se eu não me engano, era $400. Eu não comprei para mim, tá? Né, que é caro porque ele vale. Mas era 5 ml e era $400. Mas a gente tem um rolão de jasmim que a gente pode usar como perfume. Às vezes a gente gasta dinheiro em perfume, né? Melhor usar um óleo essencial. A Cleópatra só usava óleos essenciais, a Lady Di só usava óleos essenciais em vez de perfume, né? É mais saudável. Então, o Passion, ele é excelente para apatia, depressão e problemas de energia, para baixa de libido e desempenho sexual, névoa mental e problemas de memória. Ele é um excelente estimulante. Ele é excelente para quem tem digestão lenta, você pode passar no abdômen, frigidez, má circulação, problemas de menstruação e menopausa, infecções e é um excelente perfume. Tem uma amiga que depois que ela ganhou o bebê, ela me mandou assim, Ana, tem algum óleo essencial? Porque assim, ó, eu não posso nem ver meu marido. E eu mandei um Passion para ela. Então, ela sempre fala que o Passion salvou o casamento dela, tá? Ele é excelente para libido. O Forgive, né, que é o óleo do perdão, que muitas vezes a gente pensa que a gente tem que perdoar os outros, mas a gente tem que se perdoar também, né? Porque a gente às vezes se cobra, não sei vocês, mas assim, eu queria ter deixado a casa mais limpa, eu queria ter feito uma comida melhor, eu queria saber fazer isso, eu queria ter lido mais livros. Então, assim, a gente não dá conta de fazer tudo. E como a gente não dá conta de fazer tudo, a gente tem que se perdoar também. Então, o Forgive é um óleo essencial para a gente usar para a nossa vida. E se você é muito crítico, para perdoar os outros também, tá? Ele tem o espruce, o arbovita, o bergamota, o baga de zimbro, né? O tomilho e mirra. Gente, esse óleo é maravilhoso, é uma delícia, muito gostoso de ter em casa. Ele é ótimo para perdão, para diminuir o apego, né? E retenção. Excelente para ansiedade, úlceras e problemas de fígado, então bom também para massagear no ventre, infecções e problemas de pele, dependência e irritabilidade, circulação, fungos e parasitas. Então, o Forgive não dá para não ter. E esse, gente, não viaja sempre, vocês vão ver hoje, eu vou gravar eu viajando. O PIS está sempre comigo, porque quem me segue sabe, eu tenho síndrome do pânico, e ele é excelente para pânico, né? Ele já tem a manjerona, o frankincense, tá? Que é para quem tem pânico, ele tem ylang-ylang, lavanda, clariceide, ele tem ele tem vários o vetiver, que é aterrador. Então, assim, o PIS, para quem tem síndrome do pânico, gente, só carrega o rolãozinho de PIS junto, que é sensacional. Eu ontem até fiz eu vou dar uma dica para vocês. Tem um inaladorzinho que vocês podem comprar no Mercado Livre, ó. O meu tá com PIS. Vocês compram o inaladorzinho, ele tem uma tampinha aqui, você abre a tampinha, ele tem um algodãozinho, você fecha, enche ali com o olhinho que você está querendo usar, no meu caso o PIS, né? Eu ontem estava preparando a aula, que estava checando a aula de vocês, então eu pus o PIS e ele vai viajar comigo. Então, assim, ó, para quem tem rinite, pode fazer o inalador com lavanda, limão e peppermint. Para quem quem quer melhorar o emocional, pode fazer com óleo emocional. Eu botei o PIS, você faz assim, ó. Ai, maravilhoso. Esse inaladorzinho se compra no Mercado Livre, tá? Bota inalador e aí tem lá no Mercado Livre. A minha tampinha agora estava fechada, eu abri, ela não tá rebutando e fechou, tá?
Então, o PIS, excelente para insegurança, preocupação, nervosismo, irritabilidade, TDA, TDAH, vícios, anorexia, recuperação do pós-parto, alergias, né? Porque, lembra, o emocional está ligado com o nosso físico, tá? Cólica, infertilidade, meditação e pânico, tá? Ele é excelente para síndrome do pânico. E para o nosso emocional, gente, tem que tomar cápsula de ômega 3, não adianta, tá? Eu sei que as pessoas falam assim, eu não preciso de vitamina e ômega 3 é indispensável para a gente manter a nossa saúde física e emocional. O ômega 3 é excelente para ansiedade, TDAH, asma, depressão, saúde intestinal, doenças cardíacas, para tudo isso o ômega 3 ajuda. Então, assim, ó, pelo menos 2 de manhã e 2 antes de dormir é sensacional. Eu, às vezes, até tomo um pouquinho mais. O ômega 3 só faz bem, tá? E a gente tem que se permitir viver as emoções, tá? Se permitir viver as emoções é um ato de coragem. Eu adoro essa frase. E, às vezes a gente está se privando de falar, a gente não fala, a gente fica engolindo sapo. Quando a gente fala, a gente põe para fora, acabou, passou, né? Às vezes a gente, mas eu não vou dançar porque eu não sei dançar bem. Que é isso? Vai lá e dança, viva as emoções, seja feliz, tá? Faça aquilo que o seu coração manda, você vai ser mais feliz. Ouça o seu coração, faça sempre puxando para o bem, né, gente? E seja feliz. Bom, aí tem a maturidade. Aí eu já me encaixo mais aí, né? Eu agora em abril vou fazer 59, estou a um passo, né? Um ano de fazer 60, então a gente já se encaixa na maturidade. Então, assim, gente, não tem como não usar, principalmente na maturidade, né? Tem que tomar o ômega 3, principalmente para o cérebro, tem que usar um complexo de vitamina. E aí, a grande preocupação, né, quem está na maturidade, é a função cerebral. Claro que todas aquelas coisas que a gente viu desde pequenininha, a gente pode usar. A gente vai usar o lencinho umedecido, a gente pode usar o lencinho para tirar maquiagem, a gente vai cuidar do nosso emocional, mas principalmente quem começa a chegar na maturidade, começa a se preocupar com a função cerebral, né? Então, o sândalo é maravilhoso, você pode fazer, eu fiz para minha filha, eu tenho uma filha que teve um AVC, então ela precisa, a função cerebral dela, ela precisa sempre estimular. Então, o que eu fiz? Eu fiz um vidro assim, com todos esses óleos que vocês vão ver para o cérebro, completei com óleo de coco fracionado e estou levando para ela, eu vou encontrar com ela agora, para passar na cabeça, massagear no couro cabeludo e dormir com esses óleos na cabeça, tá? Então, o que eu coloquei lá? Eu botei o sândalo havaiano, coloquei o frankincense, porque o frankincense, o sândalo, ele promove a função cerebral ideal, reparação, atravessa a barreira hematocefálica. Coloquei o frankincense, porque ele auxilia, né, no envelhecimento cerebral, ele evita o envelhecimento cerebral. O sirdaúde e o arbovita, porque acalma, estimula e protege o cérebro. O alecrim, ele tem vários trabalhos mostrando que o alecrim ajuda, né, principalmente as pessoas mais maduras, a manterem a memória, ativar o cérebro. Então, tanto o alecrim quanto os endocrinos são excelentes para o desempenho cognitivo, né? Ele alivia a fadiga mental. Esses dois podem ser ingeridos também. O frankincense também pode ser ingerido, tá? O sirdaúde e o arbovita é só para ser massageado, tá? O clove, esse trio também não pode faltar, né? Para a gente tomar de manhã, porque o cravo, o thyme e o DDR prime, eles são reparadores celulares. Então, eles ajudam o nosso cérebro a funcionar melhor, a reparar o cérebro e a prevenir um Alzheimer e um Parkinson. Depois que a doença está instalada, ele ajuda a estabilizar, mas a gente pode... Eu gosto de pensar nos olhos como prevenção, tá? Os olhos funcionam muito, muito, muito bem na prevenção. Depois que a doença está instalada, você vai ter que fazer o que o seu médico falou e pode potencializar com os olhos. Mas a gente pode potencializar, né, a prevenção. Então, o que a gente faz? Abre uma cápsulazinha, toma 2 gotinhas de cada um desses de manhã, ou pode fazer o sérum que eu falei para vocês e massagear na cabeça antes de dormir e dormir com eles na cabeça. A noite vai ser maravilhosa, tá? Eu tomo o DDR Prime todo dia de manhã. Tem alguns que eu tomo, o frankincense, DDR Prime, Copai Biongard, eu tomo 2 gotinhas na cápsula, eu abro uma cápsulazinha, pingo as cápsulazinhas, você pode adquirir no Mercado Livre ou numa farmácia de manipulação perto da sua casa, tá bom? E esse aqui, gente, é o meu queridinho, o Intune.
Toda vez que eu vou ler, que eu vou trabalhar, eu não entro no bloco cirúrgico sem antes passar bastante Intune, aspirar o Intune, porque ele auxilia na oxigenação do cérebro, ele dá foco. Então, assim, o Intune, para quem vai estudar, preparar a aula, quem vai dar palestra, quem vai fazer... Eu sou cirurgiã, eu faço cirurgias. Então, assim, ele auxilia muito a dar foco. Então, o Intune está sempre na minha bolsa comigo, senão não vai longe de mim. Bom, a gente pode começar a se preocupar com a pele desde cedo, né? Mas a maturidade a gente se preocupa um pouquinho mais, não é o caso da Fabi, né? A Fabi ainda não é madura, ela é jovem ainda. Mas quando eu conheci a Fabi, ela tinha melasma e ela tinha rosácea. Eu coloquei aqui porque melasma é uma coisa que dá muito na maturidade também, né? Eu me lembro a minha mãe e a minha avó começaram a ficar bem manchadas depois dos 40 anos. E a gente, eu não tenho mancha nenhuma, porque eu uso essa mistura de óleos, né? Quando eu conheci a Fabi, ela estava assim, e hoje ela tem a pele limpinha, porque ela usou frankincense, copaíba, lavanda e melaleuca. São os 4 óleos, você faz um sérumzinho, pode ser um rolon, e você bota um pouco de cada um, né? Se você for fazer um rolon, você pode colocar 20 gotinhas de cada um e completar com óleo de coco fracionado e passa várias vezes por dia, tá, gente? Óleo, não é usar uma vez por semana e achar que resolveu, né? Tem que passar várias vezes por dia. Você pode comprar os 4 olhinhos rolons. Fica mais fácil ainda. Eu tenho os 4 em rolon no meu banheiro e eu passo os 4. Eu tenho o rolon de lavanda, o rolon de copaíba, o rolon de melaleuca, o rolon de frankincense. Eu passo no rosto, misturo e pronto, não precisa nem fazer. Você já compra os 4 rolons, fica mais fácil ainda, tá? Na época que eu conheci a Fabi, não tinha ainda o rolon de copaíba, agora já tem. E essa é uma amiga muito querida minha, ela vai contar a história. O marido estava com pé diabético. Bom, meu marido foi diagnosticado há uns 3 meses atrás com pé diabético. Ele teve bolhas, que vocês vão ver na foto, horríveis, e tomou antibiótico, mas não adiantou muito, e o médico deu umas pomadas e tudo. Quando deu um mês que eu via que o tratamento não ia dar em nada, eu já estava utilizando óleos essenciais. E eu falei para o meu marido, ele querendo ou não, eu ia tratar o pé dele com olíbano, frankincense. Sabe como é homem, né? Meio deficiente, tudo, mas ele me deixou tratar. E toda noite após o banho, só uma vez por dia, eu passava o rolon do olíbano nele, nos 2 dedos piores, né? E 1 mês e meio, cuidando desse jeito, vocês vão ver a foto seguinte, ele não tem nada, foi fechando de fora para dentro de uma maneira tão bonita, que hoje ele está com os pés bons e eu estou continuando cuidando dos pés dele, tudo, mas acabou. Então, pelas fotos, vocês vão ver que maravilha que é esse óleo. Gente, eu teria usado várias vezes ao dia, que ela não me ligou, tá? Ela mora numa fazenda em São Paulo, ela veio fazer implantes aqui comigo em Porto Alegre. Enquanto eu estou operando, eu estou ensinando as pessoas a usar os óleos, né? E aí ela aprendeu e chegou lá e começou a usar o frankincense. Se ela tivesse me ligado, eu ia dizer, passa várias vezes ao dia. Inclusive, eu teria sugerido outras terapias junto, né? Mas, olha, foi um milagre, né? Quando eu olhei isso, hoje em dia eu vejo alguém com pé diabético, com algum problema de diabetes, usa o frankincense, tá? E olha que legal esse depoimento da amiga da Grace. Amor, eu tô passando aqui porque eu vou te falar uma coisa. Tô tão feliz. O negócio do óleo lá tá fazendo um milagre no pé da minha mãe. Meu Deus. Obrigada, viu? Muito obrigada. Não é maravilhoso, gente? A gente vê as pessoas conseguindo resolver os seus problemas, né? E a gente pode ser a pessoa que ajuda, né? Então, essa é uma amiga da minha filha, a Dani. Ela ligou para minha filha e disse assim, Aninha, é Ana Carolina, minha filha. Aninha, estou no hospital. Ela estava no hospital, olha aqui, ó. E ela se queimou, ela foi fritar uma coxinha, a coxinha estourou e deu queimadura de 2º grau. Gente, ela estava cheia de bolhas, tá? E aí a minha filha foi lá e levou um rolãozinho de lavanda para ela, e ela começou a usar o rolão de lavanda, 2º dia. Eu encontrei a Dani no 4º dia, e ela já estava assim, ó. Gente, queimadura de 2º grau. 10 dias depois, eu encontrei a Dani num casamento. Olha só. Então, Dani, conta a tua história.
tava fritando coxinha, e aí explodiu a coxinha, e caiu óleo, né, no meu rosto, aí deu uma queimadura de 2º grau, fui para o hospital. Depois de sair do hospital, uma amiga me levou com óleo lavanda, e aí já comecei o tratamento com óleo lavanda e óleo de olíbano, né? E agora não tenho mais nenhuma marca, né? Secou rapidamente, em 3 dias já começou o processo de secagem, a cicatrização foi excelente, eu fiquei muito maravilhada com o resultado, né, dos olhos. Gente, é maravilhoso. Ela ficou sem marca nenhuma na pele. Olha, era queimadura de 2º grau, estavam dando morfina quando a minha filha chegou lá no hospital, tá? Para manchas de pele, né, que a gente na maturidade tem muita mancha de pele, a mistura de copaíba com melaleuca é sensacional, tá? Então, pode usar o rolon, né, de melaleuca e de copaíba e usar e massagear na mão. E olha, eu já estou quase fazendo 60, nada de manchinha ainda, né? Eu tenho muitas amigas da minha idade que já estão com as mãos bem manchadas. É só usar melaleuca e copaíba que sai. Eu amo, né? Eu sempre estou ensinando vocês a usar para rugas perilabiais, o rolon de frankincense. Já trata tudo, já trata o emocional, porque o frankincense é excelente para o emocional, já hidrata a pele, né? É maravilhoso. Gente, esse aqui é o rolon que eu uso para a boca o tempo todo, é o meu gloss, né? Eu estou sempre com o frankincense na boca, ele é maravilhoso. Para varizes, né? A nossa circulação às vezes começa a piorar, então cipreste é maravilhoso, lavanda, capim-limão, essa misturinha é sensacional. Eu sempre aviso, né, que se vai usar de dia, não coloca o limão, porque não pode sair no sol com óleo de limão. Então, ele é sensível ao sol, tá bom? Para pele, né, o kit viragem, às vezes as pessoas, que óleo eu misturo? Gente, não mistura, compra, tem pronto, maravilhoso, todo com óleo essencial. Olha só, o sabão é Wild Orange, melaleuca e manjericão. O tônico tem ilang-ilang, cilantro, cipreste e palma rosa. O sérum, os 6 melhores óleos, né? O frankincense, sândalo havaiano, lavanda, alecrim, mirra e rosa. E o hidratante tem jasmim, gerânio e juniper berry. Gente, não tem por que fazer, é usar o que já está pronto. Quem tem problema de tireoide, né? Esses 4 óleos modulam, tanto para quem tem hipo, como tem hipertireoidismo, esses 4 óleos modulam a nossa tireoide. Então, passar várias vezes ao dia. Quem quiser fazer um rolãozinho com os 4, ou se quiser usar um dos 4, é maravilhoso também, tá? Então, para hemorroida é outra coisa que me perguntam muito, né? Pode fazer essa mistura, né? Pega 15 ml de óleo de coco fracionado, coloca uma gota de peppermint, 2 de gerânio, 2 de cipreste, completar com óleo de coco fracionado e usar o Yarropalm. Gente, o Yarropalm, aquele sérum de Yarropalm, tá até na promoção esse mês, é maravilhoso, tá? Para alergias sazonais, né? Então, eu ontem fiz para meu marido, eu adoro esses inaladorzinhos, eu fiz para ele, pinguei lavanda, peppermint e limão, e foi sensacional. Gente, nós podemos sim cuidar dos da nossa saúde com óleos essenciais, desde quando a gente nasce até, né, a nossa maturidade, e a gente pode tornar a nossa vida muito mais saudável com os óleos essenciais. Bom, eu quero terminar dizendo que feliz Dia da Mulher para vocês, tá? Como presente Dia das Mulheres, a Eduz colocou, tem um curso que elas vão colocar disponível para hoje, tá? Deixa eu ver se eu consigo ver aqui, ó. O curso que eles vão colocar disponível para hoje é para cuidado de cabelo, saúde bucal, cuidar das unhas, hora do banho, se chama Terapias Naturais na Prática, tá? Esse curso normalmente é 300, eu tenho que colar aqui que eles me mandaram, tá, gurias? É 397, só hoje que é Dia das Mulheres eles estão fazendo por 197, e vai poder usar por 2 anos o curso, tá? E vai receber essa aula junto com o curso quem adquirir. Então, gurias, um feliz Dia das Mulheres para vocês, um dia abençoado para todo mundo. Foi um prazer estar com vocês. Eu adorei preparar essa aula, porque eu aprendi muito também. Eu adoro preparar aula para vocês, porque eu aprendo mais do que eu consigo muitas vezes ensinar. E um bom dia para todas, tá bom? Um beijão, um dia abençoado para vocês.